Proferir a palestra Análise de Orçamentos de Obras de Infraestrutura, fará uso da palavra o senhor Gedson Freire Passos, do Tribunal de Contas da União. Boa tarde, pessoal. Eu trabalho na Secretaria de Infraestrutura Urbana desse tribunal e, durante minha atuação aqui no tribunal, tenho sempre atuado com obras, sempre tenho trabalhado na fiscalização de obras públicas. E, durante esse tempo, nós temos verificado que a sistematização também é importante para a análise de auditorias. Então, a gente mudou um pouco o título em relação ao que está lá publicado. Aqui, a gente fala sobre análise sistêmica de orçamento de obras, não apenas análise de orçamento de obras. Ok. Quando a gente trata de obras públicas e a gente imagina avaliar dados de obras públicas, a primeira coisa é procurar onde é que eu posso tratar dos dados de obras públicas. O que, geralmente, as obras públicas têm em comum é que todas elas têm um projeto atrelado a ela, ou seja, em tese, não deveria haver uma obra sem um projeto. Ainda assim, para avaliar um projeto, são necessárias tecnologias mais modernas, como a modelagem integrada e outras formas, que não são simples de serem tratadas, vamos dizer assim, como uma parte de mineração de dados. Mas o que todos os projetos também têm em comum é que cada projeto tem um orçamento atrelado a ele. Ou seja, em tese, não deveria haver uma obra sem um orçamento. E não deveria haver parte nenhuma da obra que não tivesse contemplada nesse orçamento. Assim, o orçamento de uma obra ela passa a ser um espelho, ela passa a refletir de forma global todos os elementos da obra, já que neles deveriam estar, ou tem de estar, todos os serviços que estariam atrelados à execução dessa obra. E, geralmente, os orçamentos eles têm uma certa padronização, apesar de vocês vão ver que lá na frente eu vou falar sobre a questão da despadronização, como um elemento de dificuldade a ser vencida, uma barreira a ser vencida. Mas, geralmente, os orçamentos de obras eles têm uma coluna que, geralmente, é o número do item ou o código. A maioria dos orçamentos, quando se trata de edital, já vem com o código do SINAP ou o código do SICRO, que é o Sistema de Referência de Preços, que é utilizado para cada serviço. A descrição do serviço qual é, uma unidade, uma quantidade, um custo unitário e um custo total. Então, geralmente, essas são as colunas mais importantes para descrever uma obra a partir do orçamento. Só que essas linhas que vocês estão vendo aqui é apenas uma parte do que deveria ter no orçamento. Tem orçamentos que têm milhares de linhas, inclusive com serviços que se repetem nele. Então, para fazer análise desse orçamento, a gente imaginou que seria possível usar os sistemas ou tecnologias de informação para poder tratar os dados e auxiliar os auditores nos trabalhos. Uma curiosidade é que, geralmente, todos os orçamentos, eles vêm em forma de planilha, porque, geralmente, na obra, quando o pessoal vai fazer uma medição de uma obra, medir quanto serviço foi feito, ele geralmente usa uma planilha Excel, ele não tem um sistema mais rebuscado para tratar isso. A partir daí foi que nós entendemos que a utilização dessas planilhas, que são de orçamento de obras, a gente faz uma transformação para a CSV, a gente podia sistematizar isso e foi criado o sistema de auditoria de orçamento de obras. Está na versão 2ª, aqui dentro do tribunal. Esse sistema ele foi desenvolvido em PSQL, usando o Oracle, mas os algoritmos, a maioria a gente buscou tecnologias que não existem. Então, vocês vão ver que tem coisas aqui dentro que não vão ser comuns ao que vocês estão acostumados a ver, a metodologia, pelo menos, da análise. Além disso, a gente usa muitas coisas que estão disponíveis na internet, como, por exemplo, no caso da geocodificação de obras, que cada obra tem uma localização, tem uma posição no espaço. A gente já usa ferramentas prontas, que é o caso do Google para poder já processar isso, para poder localizar, identificar e coisas do tipo. Bem, a primeira etapa, quando a gente recebe um orçamento que transforma ele em CSV e lança dentro do SAL, o SAL faz a parte de saneamento de dados. Se vocês observarem o orçamento, ele tem muitas entradas nele que não são necessariamente itens orçamentários. Ele tem o cabeçalho, ele tem linhas em branco, ele tem subtítulos, ele tem subtotais, tem comentários, o que você imaginar tem dentro do orçamento.
O primeiro trabalho de inteligência foi com que o SAL identificasse dentro do orçamento aquilo que realmente é item orçamentário. Isso aqui foi feito baseado no conteúdo de cada linha dessa, no conteúdo de cada célula e no conteúdo de cada linha, para identificar aquilo que realmente é item orçamentário. A seguir, ainda na parte de saneamento, a gente... Já 15? Nossa. Vamos dar um pouco mais rápido, então. Na parte de saneamento, a gente faz a identificação de possíveis erros de preenchimento. Unidades divergentes, códigos divergentes, coisas que estão mais relacionadas a erros formais. Então, a partir daí, o sistema faz uma pré-análise dos dados. Ou seja, ele faz a conferência global do valor, ele avalia se teve erros de cálculos matemáticos em cada item, quantidade vezes o preço unitário. Ele identifica se tem serviços idênticos com preços diferentes dentro do mesmo orçamento. Ele avalia se tem unidades genéricas, verbas, e outras, tem diversas análises que ele faz, e gera o primeiro relatório para o auditor identificando esses erros principais. Tá? Eu vou andar um pouco mais rápido, já que nosso tempo já está passando. Então, por exemplo, isso aqui é um relatório. Ele pega o orçamento e filtra os itens que ele verifica que é verba, que teve erros de cálculo, ou erro de preço, por exemplo. Eu tenho aqui enrocamento de pedra ao preço de R$ 97 e ao preço de R$ 60 dentro do mesmo orçamento. Ora, realmente deve ter um erro aqui. Ou ele é 97 ou é 60. E aí cabe ao auditor identificar onde é que estaria essa diferença. A CA 50, por exemplo, aqui a pessoa deve ter digitado provavelmente a quantidade dentro do orçamento ao invés do preço unitário do CA 50. Por quê? Porque eu tenho esse mesmo preço no orçamento a R$ 6 em média. Isso aqui gerou um sobrepreço de 10 milhões nesse orçamento quando foi feita a análise dele. A questão da administração local mensal, ele também já identifica automaticamente os itens. Bom, no segundo nível, na segunda etapa da análise, ele gera a curva ABC de serviços, que é o agrupamento dos serviços semelhantes, importa dados a partir de um banco de dados que nós criamos com o Ciclo, Sinap, CEINFRA, CEORA, que são sistemas de referência. Ele verifica os textos por semelhança, aqueles que não encontrar o código exatamente, por semelhança de texto, aqueles que são relativos e outros. Eu vou passar aqui um pouco mais rápido. Então, isso aqui é uma curva ABC gerada, a partir de um orçamento. Ele identificou os que tinham o código exato, ele já buscou a composição direta do sistema de referência e já permite ao auditor fazer a parte de adaptação de composições, já verifica o sobrepreço automaticamente e tem outras funcionalidades. Aqui é o exemplo de um orçamento que foi feito nesse Fiscobras, onde... Fiscobras é a nossa etapa de fiscalização desse ano, onde o SAL identificou automaticamente, quando ele importou um serviço, que a unidade estava errada. A partir da identificação da unidade errada, foi verificado que tinha uma questão relacionada ao serviço, que logo na hora que foi feita a adequação, o órgão já reconheceu que tinha um erro nesse serviço aqui, e a diferença, que era aqui o valor que era 7 milhões, caiu para 3 e pouco, ou seja, tivemos uma diferença de 3 milhões de reais nesse item. No terceiro nível, o SAL faz a parte da identificação automática de serviços de forma menos econômica, fora da normalidade para uma determinada tipologia de obra, por exemplo, a taxa de aço está muito aço ou pouco aço para uma obra, duplicidade de pagamento, ou seja, serviços que estão em mais de um, e questões relacionadas à deficiência de projeto, ou seja, serviços que deveriam estar num tipo de obra e não estão. Como é que ele faz isso? Foi criada uma rotina onde os usuários, à medida que vão trabalhando, eles vão criando lógicas quase que de programação, de filtros, que o SAL ele faz todo o tratamento da string dos orçamentos e verifica se está ou não incluso essas condições e traz o resumo desses itens. A gente colocou uma seta aqui nesse serviço de maior custo, porque eu vou mostrar dois exemplos rápidos aqui. A questão da escavação manual. A escavação manual de obras de grande porte, como é esse caso aqui, ela é inviável. Por quê? Porque, na prática, a pessoa vai desenvolver por meio de caçambas. Aqui, por exemplo, tinha a remoção de um aterro de forma manual, 45 mil metros cúbicos de material. Isso aqui daria uma área de 100 por 100 por 4, ou seja, a altura desse prédio, mais ou menos a área do tribunal inteira, sendo cavada na mão. Logicamente, esse preço é muito mais alto, e se vocês olharem nessa obra aqui específica, esses serviços representavam 25% da obra, gerando um sobrepreço. É o que falta. Tá, comecei a correr demais, então. Achei que já era 15, que estava... já estava nos 15, ok. Então, a questão da escavação manual. Então, na verdade,
essa é uma metodologia que é feita de maneira inadequada dentro do orçamento. Não deveria ser colocado escavação manual nessa obra. Automaticamente, a gente pegou esse sobrepreço aí. Aqui é um caso de outra obra, também é uma obra real, que a gente fez análise, e o SAL automaticamente identificou, por meio daqueles algoritmos que eu mostrei antes, podia até voltar um pouco agora, porque eu corri demais. É porque ela me mostrou 15, eu digo, já estou em 15, ela, então só faltam 5, né? Então, por exemplo, por meio desses filtros que são aplicados dentro do orçamento, naquele caso ali é o de transporte local. Ele identificou que tinha a palavra transp, loc, mais alguns outros filtros que os auditores colocaram já tem uma equipe fazendo isso. Ele já identificou automaticamente que isso aqui estaria errado. Por quê? Primeiro, porque estamos trabalhando aqui com um caminhão de 6 metros cúbicos. Ora, caminhão de 6 metros cúbicos é um caminhãozinho desse tamanho que vocês estão vendo aqui. Numa obra normal de terraplenagem grande, geralmente se usa o de 10 ou mais, 10, 12 ou 14, jamais vai usar um caminhãozinho. Na hora que você usa aquele tipo de algoritmo, ele já traz os itens que estão com esse tipo de problema, seleciona e entrega para o auditor, inclusive com o peso que ele tem dentro do próprio orçamento. Eu vou mostrar alguns exemplos lá para frente disso. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a diferença dava 5 milhões pelo órgão. O órgão já verificou, não, realmente é isso e estava errado. Bem, então, a partir daqueles filtros que a gente mostrou para vocês, é possível a gente chegar no quarto nível, que a gente tem feito também. No Fiscobras desse ano a gente já fez isso, que é o quê? Avaliar o risco e a oportunidade de atuação dentro dos orçamentos. Ora, se a gente consegue um banco, por exemplo, com 300 orçamentos, 200 orçamentos, a gente consegue colocar esses itens dentro do sistema de auditoria de orçamento. Ele verifica as principais inconsistências que vocês viram lá no primeiro nível, eles verificam se tem verba, ele verifica se... Já verifica se tem sobrepreço em algumas coisas, já verifica se tem serviços que a gente sabe que são inadequados. E aí, ele trata isso como um banco geral, e baseado nesse banco tem uma metodologia, que por outras questões eu não vou poder apresentar aqui, que avalia exatamente quais são as obras que têm a maior oportunidade de retorno no trabalho, seja por deficiência do projeto, seja por oportunidade de ajustes orçamentários, seja por risco de desvios de recursos nessa obra. Então, quando o auditor hoje vai fazer uma obra dentro da CI infra-urbana, geralmente aquele orçamento já foi feito a análise de risco dele, e quando ele vai fazer a auditoria, ele já sai com os principais indícios de problema dentro daquela obra com base nas características do próprio orçamento. Bem, o quarto nível, dentro do quarto nível ainda, vocês podem ver aqui o caso de uma tabela que foi feita, tá? A gente excluiu algumas partes dela, mas a gente consegue, por exemplo, identificar qual é a incidência o peso de algum serviço dentro do orçamento, com base nesse algoritmo que verifica exatamente aqueles itens lá dentro. Então, por exemplo, eu quero saber a taxa de aço. Então, existe aquele código lá para aço, que ele vai juntar todos os itens que tem aço. Eu posso ter concreto armado dentro de uma obra, então ele olha a incidência pelo SINAP, quanto é que é a taxa de aço, ele aplica isso, ele sai com o aço total da obra. Ele também identifica o que é que tem de concreto, e ele sai com a taxa de aço, e a gente aí faz um estudo exatamente de qual seria essa variação da taxa de aço aceitável para uma determinada obra, por exemplo, de uma obra normal de administração. Geralmente a gente faz para obras de construção de administração, seriam prédios. E aí, com isso, se o SAL indica, por exemplo, que isso estaria fora, por exemplo, da faixa de 60 a 110 quilos por metro cúbico de concreto, é provável que eu tenha um problema com aço nessa obra. Para vocês entenderem como é que é feito lá. Existem algumas limitações a isso, também nem tudo é flores. E aí a gente trouxe aqui as limitações. A primeira é a falta de padronização. Então, vocês viram naquele primeiro slide que eu passei, aqui, por exemplo, nesse caso aqui, a administração optou por colocar no orçamento dele o custo. E vai colocando o custo e colocou o BDI, que é o custo indireto, numa última linha lá, somou todos os BDIs numa única linha. Então, não existe uma padronização disso, de como é que deve vir esse orçamento. Além disso, muitos orçamentos vêm com informações que não são completas. Qual é o BDI? Geralmente, a maioria traz aqui no cabeçalho o BDI, mas não traz. Alguns não trazem. Então, o SAL não consegue resgatar automaticamente essa informação. Por conta disso, tem um acórdão no tribunal, um trabalho que está sendo desenvolvido exatamente para tentar criar uma normatização de como é que se deveria vir um orçamento
para a gente fazer análise aqui dentro do tribunal. De tal modo que isso vai facilitar muito também o nosso trabalho. A gente vai poder incluir com mais velocidade os orçamentos e trabalhar para identificar as irregularidades. O uso de orçamentos paramétricos. Por quê? Porque imagina que quando você trata com um orçamento normal de uma obra, ele tem lá seus 500 itens, 1.000 itens, 5.000 itens. Mas com algumas outras metodologias, como o RDC e outros casos, muitas vezes esses 1.000 itens eles são reduzidos a poucos itens, 10, 15 itens orçamentários, que são basicamente grupos. É como se você pegasse uma foto que tem 1.000 pixels e desse um merge nela lá e saísse depois com um pequeno slide lá com 5 ou 6 pixels e quisesse que alguém identificasse os problemas naquela foto. Então, esse uso de orçamento paramétrico, vamos dizer assim, de maneira geral, generalizada, ela pode trazer dificuldades a esse tipo de análise que a gente faz hoje aqui. Prejudica, inclusive, a transparência pública. Claro que, não estou falando mal, existem benefícios também vindos do RDC, tá? E de outras coisas também. Mas nós estamos dizendo que esse tipo de análise não pode ser feita em orçamentos paramétricos. Uma outra questão que a gente também identificou é a necessidade de equipamentos mais robustos de TI. Para você fazer aquele tipo de análise que eu mostrei para vocês aqui, onde para cada orçamento a gente processa, vamos botar 100, 200 itens desse com filtros para ele poder sair com análise daquele orçamento, realmente a gente precisa de equipamentos muito mais potentes, mais velozes. Quando a gente faz uma análise, por exemplo, de 100 ou 200 orçamentos, fazendo essa varredura, muitas vezes isso aqui retorna 5, 10 minutos para dar um retorno para a gente poder fazer análise de risco. Atualmente é desse jeito. Então, assim, as pessoas que desejarem trabalhar com esse tipo de metodologia, elas também terão que se adaptar à necessidade tecnológica, que é a necessidade de equipamentos mais robustos. Bem, então, como conclusões, eu acho que ainda estou dentro do tempo. Agora eu sei que os 5 minutos é os 5 minutos que faltam. As conclusões são as seguintes. Sim, é possível a gente fazer análise sistêmica de orçamento de obras públicas. Até pouco tempo não tinha caído a ficha na cabeça das pessoas, inclusive, vamos botar dentro do tribunal, isso é bem recente, essa ideia, de que boa parte desse trabalho de análise pode ser feita por meio da mineração de dados, por meio de técnicas de TI aplicadas ao negócio da engenharia. Outra conclusão que a gente pode tirar desse trabalho é que o SAL, o Sistema de Auditoria de Orçamentos, de análise de auditoria em orçamentos, ele contribuiu e facilitou o desenvolvimento dos trabalhos no Fiscopras 2015. Foram muitos os itens, a gente trouxe 2, 3 exemplos aqui para vocês, mas foram vários itens. Cada obra que o auditor ia, ele já saía basicamente com a lista do que ele ia ver naquela obra. Exatamente por conta de o orçamento ser uma imagem, vamos dizer assim, um resumo global de cada obra. E diversas irregularidades apontadas pelo SAL resultaram em achados de auditoria reconhecidos pelos órgãos, muitos deles reconhecidos de ofício pelos órgãos e entidades. Ou seja, nós tivemos uma taxa de acerto muito alta no uso dessa metodologia. Tá? Os auditores, pelo menos o feedback que eles retornaram para a gente, é que realmente foi útil e que ajudou muito nos trabalhos. Bem, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, me coloco à disposição para responder qualquer dúvida que possa e contribuir com cada um, mesmo que depois do evento. Ok? Muito obrigado.